Muito bem, boa tarde, prazer, me chamo Leandro Soares, que tira de Calcaia, certo? Vamos mostrar a vocês não o Ordem dos Magos, mas o deck Mestre do Pêndulo, certo? Para quem joga Mestre do Pêndulo, Magician, é um ótimo deck. Trazendo aqui, certo, o meu estrutural. O estrutural começa com 3 ODAs, certo? O ODAs ele é a peça básica do meu deck, certo? Vocês vão entender por que esse monstro eu uso ele, 3 dele, certo? 3 dele é fundamental. 3 dele também do meu amiguinho, do Veneno Púrpuro, certo? Veneno Púrpuro ele tem um efeito muito forte de ser destruído, e quando ele destruído ele destrói uma carta face up no campo, tanto o meu como o do oponente, certo? Não dá alvo? Isso, dá alvo, ele destrói, dá alvo, e isso destrói, ou seja, um monstro de 2100 de defesa, muito forte, muito bom para se defender e para destruir a estratégia do oponente, isso é muito forte, certo? Uso 3 dele básico no deck. Outra que uso 3 dele também é o Mago Fosso. O Mago Fosso Dragão, essa carta ela usa 3, porque ele de fato faz, é uma escala 8, uma escala muito boa. Toda vez que eu descarto um monstro pêndulo da minha mão, ele pode fazer alvo numa carta do oponente, acertada verde, ou carta magia ou armadilha, ele destrói, certo? Face up. Né, exatamente, uma boa escala, dá para fazer pêndulo tranquilo com ele. E é um bom monstro, tem uma boa defesa, 2700, e um ataque fraco, mas isso não é relevante. O relevante dele é o efeito dele destruir cartas do oponente. Aqui é para ele ficar na escala pêndulo, né? Ou armadilha, certo? 3 da minha amigona, a chamado do pêndulo, certo? Essa carta de fato ajuda muito no jogo. Então seria em algum tem seu lugar, bug, né? aí. Pronto. Aqui é a terceira. Certo? Tá aqui, essa carta chamada do pêndulo, ela ajuda muito bem no deck. Ela é uma das principais porque ela vai adicionar 2 magos diferentes. Claro, tem que ser mago no nome, não é tipo mago, certo? Então o Ordem dos Magos não tem como usar ele para adicionar Endymion. Ele só vai trazer para mão monstros no mago no nome. Tem que ser nomes diferentes, tá certo? A escala pode ser a mesma. Pode ser 2-2, mago 2, escala 2, 2 escala 1, 2 escala 8, não importa. Então todo mago desse deck tu pode adicionar com ela. Exatamente, tem que ter mago no nome, aí ele adiciona, certo? Então 3 dele é fundamental. 3 também dessa armadilha, top também, armadilha a tempo pendulografo. A tempo pendulografo ela simplesmente tem o efeito de destruir cartas no campo, e caso ela não destrua 2 cartas, ela pode enviar outra para o cemitério. Então tipo, ela é um efeito muito forte. Se você destruir uma carta minha e destruir outro oponente, vai destruir só 2 cartas. Mas se eu evitar uma carta ser destruída no campo, ou se uma carta pode ser alvo e não é destruída, ela pode enviar esse card para o cemitério, certo? Então esse card ele é muito forte para destruir qualquer estratégia. Ele é fundamental para destruir e enviar cartas para o cemitério, certo? Outro que eu uso também, 3 dele também é o Íris do Céu. Íris do Céu também é uma ótima carta. Essa Íris do Céu ela ajuda a proteger os meus magos. Aqui. A terceira ainda. Tem, são 3 cartas que eu uso esse Íris do Céu. Nossa, velho, tá batendo. Muito bem, do Íris do Céu eu uso 3 cartas. Íris do Céu é uma ótima carta que vai adicionar ODAs para minha mão. Eu tenho que destruir uma carta no campo. Foi sempre do meu campo, do meu lado do campo, destrói e adiciona um ODAs para minha mão. Por isso que eu uso sempre o ODAs, entendeu, né? Usar 3 dela, dá para trazer o ODAs tranquilo para minha mão, e além de proteger a minha escala, né? Protege das escalas pêndulo e protege tranquilo de destruição, claro. Outra que eu uso também é a estrela. A estrela pendulografo, ela simplesmente adiciona cartas magos para minha mão quando um card mago deixa o campo. Ou seja, card mago deixou o campo tanto na escala como na zona de pêndulo, como na zona de monstro, ele adiciona um mago para minha mão. Pode ser o mesmo mago ou um mago diferente, não importa qual seja a escala e tudo mais. Ele adiciona para minha mão toda vez que o mago deixa o campo. Entendi. E tem que ser o mago pêndulo, certo? Não adianta ser o mago que não seja que não, exatamente, exatamente, tem que ser mago no nome e tem que ser pêndulo. Então ele adiciona isso, tá certo? Então esses são meus trios principais que eu uso. Os demais eu uso mais de dupla.
uma dupla forte aqui, como por exemplo o Harmonize, o Mago Harmônico. O Mago Harmônico usa apenas 2 dela. 2 dela tá bom, 3 é legal, 3 é fundamental, mas 2 já dá pra fazer um estrago já. O deck fica muito bom com 2 dela. Qual é o efeito dela? Ela desce especial pêndulo, ela não pode ser do extra pro campo, não pode, é proibida ela vir do extra. Mas da mão ela desce e traz outro mago do deck para o campo. Pode ser ele mesmo? Pode, mas é melhor você traga outro mago com nome mago no campo. Pode ser o mago de 7 estrelas, 8 com efeito sem efeito, tanto faz. Ele traz, mas acontece o seguinte: quando esse monstro vem, ele vem com efeitos negados. E quando ele deixar o campo, destruição do enviado para o cemitério, não, enviado para o cemitério não é para o cemitério, mas se ele deixar o campo, ele vai ser enviado para fora do jogo, ou seja, ele sai banido, certo? Então essa é o ponto fraco dela, porque ela traz o monstro, mas o monstro sai do campo, ele sai banido. Mas o ponto forte dela é que traz o monstro para fazer Exceed, fazer Synchron, certo? E assim por diante, um bom assim, monstro fazer vários combos para você trabalhar, certo? Agora eu vou apresentar aqui as transparentes. Eu uso 2 delas. E por que eu uso as transparentes? As transparentes, elas simplesmente para fazer Synchron, o único efeito dela é esse: quando ele faz uma Synchron, ele sai banido, certo? Então ele sai banido, infelizmente, é um ponto fraco dele. Mas o ponto forte dele é apenas que ele pode ser usado como tipo Synchron. Ele é um monstro tipo... Depois você dá um zoom aí dá pra focar no efeito dele. Pra baixo? Sim, sim. Deu pra ver, né? Tá pegando. Dá pra focar aí na câmera? Dá. Tudo bem. Ele é usado como monstro Synchron, certo? Dragão Synchron. Então o nome dele é como se fosse um dragão Synchron, certo? Muito bom. Que ela é como se fosse o Clear Ring, né, mago? Exatamente. Ou seja, vocês vão entender porque que eu vou, depois eu vou explicar porque que eu uso 2 deles, certo? Outro que eu vou usar também é o meu amigão aqui, o Presa Negra. 2 do Presa Negra tá bom demais. Esse bicho é bem roubado. Quando ele é destruído no campo, seja na escala ou como monstro, ele vai trazer o monstro mago, tipo mago, trevas, do cemitério para o campo. Ou seja, ele adiciona certo mago. E esse efeito não é vez por turno. Quer dizer, se eu destruir 2 dele, eu vou adicionar 2 magos trevas do cemitério, certo? Não precisa ser apenas, precisa ser apenas tipo mago trevas. Aí ele traz do cemitério para o campo. E também ele é usado como monstro Exceed, certo? Ele é dragão Exceed no nome dele. Ele é considerado, porque eu preciso dessa estratégia, certo? Vocês podem ver, ó. Tanto ela como ele usam a estratégia de serem nomes de dragões no nome, certo? Agora, continuando a estratégia do Zutolo, porque ele adiciona o mago da minha mão ou com olhos anômalos do resto do deck para a minha mão, certo? Isso na escala pena ele faz isso todo turno, quer dizer, a minha vez eu posso adicionar, certo? E também quando ele é invocado por invocação especial do extra para o campo ou da minha mão como pêndulo para o campo, ele pode adicionar um monstro Odiês ou mago para a minha mão. Deixa eu ver se também tem para Maratista. Não, é só mago ou olhos anômalos. Eu só posso trazer ele mesmo para a mão, tipo trazer ele mesmo do cemitério ou ele mesmo da zona pêndulo, certo? Então 2 dele é fundamental. Outro que eu uso apenas 2 é a lista dos dualistas. Essa carta, quando tiver um monstro na zona pêndulo, né? Pode ser qualquer monstro. Ele vai me adicionar uma carta que tenha pêndulo no nome. Ou seja, eu posso adicionar tanto a pêndulo gráfico, como também a armadilha pêndulo, que é essa armadilha, como também o dragão pêndulo. Todos que tiver pêndulo no nome, eu posso adicionar, assim também como também o chamado do pêndulo, certo? São cartas que eu posso adicionar para minha mão, ou seja, o deck dá múltiplas escolhas para você adicionar para a mão. E por último, minhas duplas aqui, certo? 2 olhos sábio, porque o olho sábio ele pode ser destruído, não é uma vez por turno, eu posso destruir até um e outro se quiser, nos 2 na escala Pedro, destrói um, destrói o outro e traz. E o monstro que entra no lugar dele não não é acionado, ele é colocado. Ele já se destrói e já traz 2. Exatamente, e coloca outro no lugar dele, tá certo? O monstro não é ativado, ele é colocado, bem diferente do que ativar é uma coisa, colocar é outra. Ele coloca o monstro no lugar dele, então isso é muito forte, certo? Então o olho sábio 2 dele tá bom demais, porque dá um equilíbrio no deck, isso é muito bom, ter equilíbrio. Agora vamos continuar. Eu uso apenas um astográfico, um cronográfico. Por que um cronográfico? Um cronográfico porque ele simplesmente desce especialmente. E quando ele desce especialmente, desce outro monstro na mão dele quando o card é destruído no campo.
Ou seja, esse card ele ajuda muito bem a ser consistente no deck. Ele também traz os arcs, vocês podem ver aí. Se ele banir monstros, né? Exceed, mais pra baixo, mais pra Pêndulo, Bem aqui. ele pode simplesmente trazer os arcs. Ou seja, os arcs, ele é o centro das atenções do meu deck. É ele que eu vou trazer. Não que ele seja a carta principal, é porque ele vai ser o centro das atenções, caso Não eu traga ele. focando. Exatamente. Caso eu traga ele, certo? Não tá focando, infelizmente. Ok, caso eu traga ele, ele é muito bom, dessa ajuda muito bem. Dos monstros que eu posso colocar aqui agora, eu vou ter ele, porque ele comba junto com o Astrografo. O Astrografo, ao ser colocado nesse cara, ele se destrói e envia ele para o campo ou no lugar dele, certo? Isso é muito bom. É uma jogatina apenas, dá para jogar com ele tranquilo, para fazer uma substituição de escala ou colocar ele como monstro, mais especial. Agora vem as cartas que eu uso como unidade, que eu uso como Astro Invocador, que me ajuda a adicionar esse mago, que é o Fosso, para minha mão. Só dá para adicionar ele mesmo, mas já substitui. Outro que eu uso é o Shingenki. O Shingenki ele tem um efeito muito legal, que ninguém percebe, é que ele pode negar o efeito de um monstro luz, tipo luz, no campo. Se o monstro tipo luz for fazer o efeito dele, você ativa o efeito dele e o monstro negado, ele nega o efeito dele. Não destrói, só nega, certo? Negou, pronto, o monstro fica bugado lá, não faz mais nada. Ele nega os efeitos, não é só o efeito não, é os efeitos do monstro. Quer dizer, a carta realmente fica bugada mesmo, certo? Então esse bicho é muito bom. E também tem o efeito da escala dele, que ele pode transformar o monstro de rank 7 ou rank 4, não importa. Ele pode transformar o rank em nível. Então essa carta acaba sendo um transformador, transforma o rank em nível. Então você pode usar o rank como nível para trazer o monstro que precisa, né, ter um nível abaixo dele, para trazer assim um monstro mais poderoso do seu deck. Então vamos lá, né? Usa aqui o aparelho de evacuação. Usa aqui o aparelho de evacuação obrigatória. Usa aqui a buraco armadilha. Também muito bom para os monstros que quando vem, todo mundo usa link hoje em dia, né? Traz o link, o efeito, tu ativa ela, pronto, negou o bicho é destruído. É muito boa essa carta para ser usada em torneios, tudo assim, sai para o oponente. Muito útil. E por último, agora a Konami baniu as duas, né? Você pode usar uma agora, né? Uma tensão campal para adicionar o campo, que é um dos focos do deck também, trazer o campo. E do céu, assim você pode fazer coisa legal, certo? Ou seja, esse é o deck, 40 cartas fechadas. É um deck muito legal, divertido, dá para jogar tranquilo com ele. Agora vamos deixar aqui o deck e vamos focar aqui. Por que que eu vou focar aqui no extra, né? Muito bem. Primeiro, eu vou usar dois desse camarada. Ele vai simplesmente proteger meus monstros, tipo mago, não mago no nome, né? Tanto nas escalas, como também na zona monstro. Então ele protege de destruição. Caso não seja alvo de destruição, ele envia outro mago para o cemitério e nega a destruição, mas ele só faz isso uma vez. Quer dizer, se o der outro alvo na carta que ele escolheu, não dá mais para ele proteger, a carta é destruída. Mas é bom, o efeito dele é muito bom. Esse é o efeito principal dele que ninguém percebe. Mas o outro efeito dele legal é quando ele tira o material, ele pode adicionar um monstro Trevas, Pêndulo, Mago para minha mão, tipo Mago para minha mão. Isso é muito bom para adicionar tanto o Crono, que é ele aqui, como também o Shingenki, certo? Então tipo, ele vai adicionar eles para a mão. E isso é muito forte pro deck, ajuda muito bem a rodar o deck. Muito bem, agora vamos ao trio. Não, continua sendo aqui a dupla. Usar aqui dois Vortex, vou nem explicar ele porque o Vortex tem uma defesa forte, mas fora da defesa de 3.000 ele tem o efeito de negar e destruir qualquer carta que seja ativado. Pode ser mão, campo, cemitério, deck, se ativou, ele apenas faz uma vez. A disso pega um monstro pêndulo, envio para o cemitério do extra deck e ele nega e destrói a carta que foi ativada, mas ele só pode fazer isso uma vez por turno. Como eu trago ele sem usar polinização, eu uso dois Absolutes. O Absolute, quando é trazido por Link, por efeito Exceed, ele simplesmente traz o monstro fusão do deck para o cemitério. Tanto eu posso trazer ele como o Husky, como também o próprio Vortex, como mostrei anteriormente, certo? Então ele vai trazer e isso é muito forte para fazer. Muito bem, dois Absolutes. Agora vem as cartas de unidade. Vou deixar aqui, ó. Daqui eles. Agora vem as cartas de unidade que eu uso no meu deck.
eu vou usar apenas um Zark. Um Zark é tudo que eu posso trazer, certo? E por que o Zark? Lembra que eu falei aqueles monstrinhos? Pois é, o Pêndulo, Trevas, não, Fusão, o Trevas e o Branco. Lembrando que cada um deles, Todos. exatamente, nesse material é que você bane eles e pode usar. Por isso que eu uso 2 de cada, exceto dele aqui eu uso 3, que é o Púrpuro. Do Púrpuro eu uso apenas 3 do Púrpuro. Aí Certo? eles, todo mundo junto no cemitério, os arcos. Exatamente, pode ser mão, campo ou cemitério. Se você um dia quiser brincar com esse deck para ter ele, sabe, para se divertir com seus amigos, isso é ótimo porque tipo, vai ser divertido, você vai se divertir trazer os arcos, certo? Tá aqui, esse é o combo mais forte do meu deck, falta só um Woodies aqui. Aqui falta um Woodies aqui, 3 2 Jays. 3 do Púrpuro. Tá aí, ó, 3 de cada um, ó. O deck é forte, é firme, é frisado. Aí pra invocar os arcos, do extra só precisa ter eles, todo mundo. Exatamente, um de cada não, precisa ser todos não, certo? Aí o meu amigo Crono, cadê ele? É que vai ser o responsável dessa festa. Ele que vai banir os monstros, tanto ele, como ele, o Pêndulo e ele mesmo. Banido da mão, campo e cemitério, traz o Zark. O Zark é um monstro que quando entra em campo ele destrói tudo que o oponente controla, exceto a mão, né? O oponente não destrói a mão, o oponente só destrói. Se precisar a mão ia ser muito forte, né? E já pensou se o oponente não pudesse dar resposta nisso? Mas de fato ele não pode ser destruído, tipo, força espelho não destrói ele, buraco nele não destrói, ranger que não destrói ele. Ele é indestrutível. Mesmo o cara não faça algo para destruir, ele não é destruído em campo. Ele só pode morrer em batalha e se não for alvo. Exatamente, se ele não for alvo, ele pode ser sim enviado para o cemitério, coisa que essa trap aqui faz. Se vocês pegarem a explicação dela, né? Essa trap aqui, ela simplesmente faz isso. Ela envia o monstro para o cemitério, então o próprio defeito dele tá no meu deck, que é essa carta aqui, pode tirar ele tranquilo do campo, envia mesmo no cemitério. Se você enviar ou destruir em batalha, beleza. O outro efeito do Zark que eu não uso, nesse deck eu não uso esse efeito, é que quando ele destrói um monstro em campo, eu posso pegar outro monstro Rei Supremo, tanto do extra como do deck, e jogar ele pro campo, certo? Se você tem um deck Zark que usa esse efeito, parabéns, mas eu não preciso usar esse efeito. Toda vez que ele destrói, o efeito fica bugado, fica por isso mesmo, certo? Então tá aqui o foco do meu deck, trazer Zark, tá aqui as cartas dele, tá certo? Se um dia pretende usar esse deck, show de bola. Agora, continuando a explicação, vem o Rei Supremo, o Rebelião, Rei Supremo, Asas Brancas. Esses são os monstros que dá para trazer, certo? Com ela aqui, o Harmonize, como eu expliquei anteriormente, certo? O Harmonize pode trazer um monstro desse deck e assim pode fazer tanto ele como ele aqui, certo? Ele que quando entra destrói todos os monstros de campo face up do oponente. E se ele batalhar o monstro, ele destrói o monstro antes do cálculo de dano. Poderoso. E quando é monstro destruído, o oponente ainda perde pontos de ataque e pontos de vida igual ao ataque do monstro destruído. Ou seja, isso é muito forte, certo? E esse monstro, simplesmente, você desmassaria ele sem dar alvo, ele destrói o monstro oponente, zera o ataque do monstro, ganha o ataque do monstro e o monstro leva uma chibatada feia. E esse efeito é rápido. Esse efeito é rápido, quer dizer... Ambos são efeito rápido. Se você for atacar ele aqui, ele vai destruir teu monstro. Se você atacar ele aqui, ele vai zerar e vai levar porrada. Ou seja, tem que tirar esses monstros por efeito, sem bater neles, certo? Ela aqui vai ajudar muito bem a trazer os dois. Então assim segue, certo? Tá bom. Agora continuando aqui, deixa os dois aqui, beleza. Zarkos, Supremo, a força suprema do meu deck é essa aqui. Agora eu vou trazer aqui os links. Sim. Zéfiro, porque conhece, né? Quando o monstro na seta dele é destruído por efeito ou batalha. Acho que é só batalha mesmo. Deixa eu ver aqui. Leitura rapidinho aqui. Isso, se o monstro no deck no sinal for destruído em batalha ou por efeito de card, exatamente. Se for destruído por qual ele foi destruído em batalha ou efeito de card, ele pode adicionar um monstro ou do monstro deck ou do cemitério para minha mão, certo? E decodital, que sabe, né? Ele ganha 500 para cada, ele dá uma link pro oponente. Lembrando que o efeito dele de tributar não pode ser do oponente. Tipo, se tiver aqui 2 monstros na seta dele e tiver aqui um do oponente
e o oponente disser assim, vou negar, tu não pode usar o monstro do oponente como tributo para poder negar e destruir. Tem que usar as das tudo do teu lado do campo. Essa regra foi a Konami que deixou, certo? Porque é uma regra mais justa pro oponente. Por isso a Konami realmente decidiu deixar ela do modo que ela está. É porque tu tava tirando um bicho dele e ainda negando o efeito dele. Exatamente, né? Isso era muito forte, por isso que a Konami... Acaba aqui comigo não. Muito bem. Então, continuando, ele é muito forte para negar efeitos que dão alvo, certo? Se não der alvo, ele não vai negar nada. Então, Só um pouquinho, é só ir um pouquinho mais rápido. se der alvo, beleza. Outro que é ele aqui. Para trazer ele, eu uso o meu amigo, o Shangeki Transcend. Então, explicado, né? Aqui ele entra, mas o efeito dele só acontece se destrói tudo no campo se tiver um material Exceed abaixo dele, como material. E o Shangeki na escala dá esse potencial, transforma ele em nível rank para nível 7, e assim você pode fazer ele com outro ODAs, não sei. Pode fazer com o ODAs que tiver aqui. Coloca 2 ODAs, tem que ser 2 dragões, certo? Então, fazendo com os 2 dragões, aí o efeito acontece, ele transforma ele em nível, os 2 juntos, traz ele associa, destrói, e ele ataca 2 vezes, ou seja, ganha 100 para cada carta destruída, e ainda vai trazer 2 ataques, ou seja, ele é muito forte, não trago ele com muita frequência, mas quando ele entra é para destruir, é para fazer a festa aí. Acontece que esse deck tem como fazer tudo acontecer, então é só usar a estratégia certa para ver seu oponente na hora certa, que a coisa assim acontece. Então, seguindo o Delock, todo mundo sabe o que ele faz, é o Link 2, ele vai simplesmente pegar um monstro do oponente, tirar ataque igual o monstro está apontando, assim, como fazendo alvo, você faz alvo ao fazer isso. Ou seja, também é muito forte. Importante que ele tem Link 2, não dá para fazer tranquilo. Link 2 justamente para fazer ou o Zefra, certo? Caso queira trazer o Zefra, ou trazer o nosso amiguinho lá, o Decode. Caso queira fazer o Decode Talk entra com tudo. Decode Talk, vou lembrar por aqui o Decode Talk. Não lembro porque você pode fazer ele com mais um monstro disso daqui, trazer ele, ou usar 2 e trazer um monstro normal para fazer mais um deles, certo? Ou seja, o deck se completa nisso aqui. E para terminar, vou falar do Absolute, do Explosão. O Explosão, ele não deixa os monstros na hora da batalha, né, ativar seus efeitos, um monstro de efeito do oponente, certo? Ou seja, ele ataca, os monstros do oponente não podem mais ativar seus efeitos, e seus efeitos se ativam. Os passivos não, os passivos, como por exemplo, o monstro que fica em modo de defesa não pode ser destruído, como por exemplo aquele Gelouco, né? O Gelouco que quando ele se vira, ele dá dano no oponente, o oponente não pode ativar, certo? Mas o Gelouco pode. E por último, vou deixar a minha favorita, Metamorfose. Essa carta é um espetáculo, ela, ao ser invocada como um Link, ela pega o monstro, envia para face up no nosso deck, o monstro pêndulo, e ele simplesmente destrói o monstro na escala, o outro aqui, adiciona esse monstro pro deck. Ou seja, olha só a coisa boa, ele vem, entra, envia outro mago, o Olhos Anômalos, destrói uma carta face up no campo, ele desce outro monstro, ou seja, o negócio ficou muito rápido para trazer os arcos aqui, uma mão na roda, certo? Deixar aqui os 3 principais monstros aqui em cima, que são o modo mais rápido, trazer os arcos, certo? Esses 3 aqui, ó, traz os arcos tranquilamente, com uma mão só eu vou usar arcos, trazendo esse aqui, descendo ele aqui, pronto, fica perfeito. Ou seja, o foco do meu deck é isso aí, o forte dele foi montado para isso aí. É um ótimo deck, caso você queira adquirir um dia, montar esse deck para se divertir com seus amigos, é ótimo. E eu recomendo, certo? Então fica o meu boa tarde. É isso aí, pessoal, essa aqui foi da lista do Zark. Obrigado aí. Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, só finalizando o vídeo. Então é isso, o vídeo já tá bem grande e tchau.